bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Alguns episódios atrás eu pedi a sugestão de vocês se a gente fazia um projeto com celular ou um projeto com saco de juta. O projeto com celular já saiu, já está no ar, que é a caixinha de som para amplificar o som do seu celular. E agora eu vou entrar no projeto com a juta, que era o outro material que eu iria usar. Eu tenho aqui um saco de juta. Na realidade foi um saco costurado, e a proposta é reproduzir um vaso de cimento, mas que fica com uma característica muito legal. A internet está recheada de ideias sobre coisas feitas com cimento. E esse vaso, eu vi no Pinterest, que é uma rede social de ideias, e esse vaso ele tem um visual muito legal, muito simpático. E então a gente resolveu reproduzir esse vaso e mostrar para vocês como se faz. Eu fiz alguns testes e a proporção da massa que eu vou usar para criar esse vaso vai ser 3 partes de areia, 1 parte de cimento, e eu vou entrar com um material agregador, que é argamassa para se colocar cerâmica. A ideia de colocar argamassa é para dar agregar melhor a massa e deixar ela com um acabamento não tão rústico. Então, essa é a proporção que eu vou usar. Então eu vou começar aqui o processo agora e vocês vão acompanhar. Vou usar areia fina, que você encontra em qualquer loja de material de construção. Bom, eu misturei tudo antes, a parte seca, antes de pôr água. Agora eu vou começar a pôr água e fazer uma massa não muito mole, justamente para ela não sair escorrendo pela juta. Então a juta que vai segurar uma massa um pouco mais seca. Para fazer esse vaso em formato de saco de juta, eu vou usar o saco de juta e vou usar esse balde. Esse balde tem um tamanho que foi pensado justamente para ficar uma parede ao redor dele, em torno de uns 3, 4 centímetros de espessura. Então eu vou pôr um fundo de massa, vou assentar o balde e depois eu vou enchendo na lateral. Para que isso fique bonito e fique com uma pegada legal, é importante que você administre as dobras que vão ficar do saco. Porque quando você tirar o saco, essas dobras vão estar aparecendo no resultado final. E é isso que vai dar a beleza. Como eu falei anteriormente, você precisa ir administrando a massa, porque depois que ela estiver seca, o que ficou é o que vai ficar, depois de seco, é a aparência que vai ficar. Então, a ideia é, na parte de cima do vaso, criar uma borda bem acabada. E eu tenho essa rebarba desse balde que vai me atrapalhar para fazer isso. Então eu vou usar um serrote para cortar PVC e vou cortar fora essa borda aqui. Aí eu fico com o balde liso. Quando vocês forem fazer o de vocês precisam calcular direito a questão do que vai ficar de espessura ao redor. Esse balde verde que eu cortei a borda, estava ficando um dos lados muito fino, então eu estou trocando, estou pondo um balde com um diâmetro menor, eu já cortei aqui a borda.
Bom, eu mais ou menos posicionei o vaso do meio no meio da massa. E agora eu vou amarrar essa corda por fora para ela criar um vinco ao redor do vaso, porque depois de seco eu vou amarrar essa corda de sisal no vaso de cimento. Bom, agora deixa secar para a gente ver o resultado final. Não vou dizer para vocês que é uma ação fácil, é uma coisa meio desajeitada, mas o resultado final é muito bonito. Então eu acho que vale a pena. Se você não quiser manipular o cimento direto com a mão, use uma luva. Eu não estou usando, mas eu recomendo. Bom, o nosso vaso em formato de saco ficou secando alguns dias. Agora eu vou desformar o saco, o balde aqui de dentro, para a gente ver o resultado final. Eu acho que ficou muito legal. Bom, infelizmente o vaso não está saindo. Ficou muito justo. Então eu vou quebrar o vaso. O vaso não, esse baldinho de plástico. Finalzinho saiu, mas estava bem justo. Agora vamos tirar o saco de juta. Depois de desformar o vaso, ou seja, tirar a juta, esse é o resultado final. Então você tem a impressão de que é um vaso de juta, ou melhor, é um saco de juta em formato de vaso. Então assim, tem um apelo muito legal, muito, eu diria, diferente também. O principal disso é a textura, fica muito bom. Bom, sobrou um pouco de massa. E eu inventei outra peça com a juta também. Criei aqui um saquinho, uma bolsa, pus um peso no meio, como se fosse um travesseiro. Então, uma outra forma, por exemplo, de você colocar plantas, por exemplo. Isso aqui pode ser um centro de mesa, com um musgo, com uma plantinha legal. As possibilidades são várias. Logicamente, uma coisa que exija pouca profundidade para você plantar. Bom, mas nem tudo são flores. Esse vaso aqui ficou muito legal e tal, mas eu estava fazendo outro vaso. Eu queria fazer outras opções para vocês verem essas dobraduras do saco e tal. Mas deu errado. E eu quero dividir com vocês o erro, porque é errando que a gente aprende. Esse aqui era outro vaso que eu enchi, da mesma forma que esse. E na hora de tirar o saco, né, rasgar o saco, ele começou simplesmente a se desmanchar. E aí eu fui analisar o que tinha acontecido. Primeiro, ele ainda está um pouco úmido. Talvez eu tenha procurado tirar o saco um pouco cedo demais. Mas a principal causa dele começar a se quebrar não foi essa. A principal causa é justamente, digamos que essa peça seja aqui. Quando eu enchi o saco e amarrei com a corda para ficar esse vinco, eu apertei demais. E aí o que aconteceu? Ficou uma paredinha muito fina aqui. Então mesmo que isso estivesse bem seco, certamente isso quebraria, porque ficou uma coisa muito fina. Então, a primeira dica, você precisa ter espessuras maiores, como essa daqui, por exemplo, que você tem espessuras maiores e não vai acontecer do vaso desmanchar dessa forma aqui. Quando eu tirei
O saco de juta das dobras, aconteceu a mesma coisa. Eu puxei o saco aqui da dobra e as duas pontas se destacaram, assim. Ou seja, aqui também ficou frágil. Então, não tem jeito, você vai ter que ter algumas espessuras e deixar isso secar muito bem. Então é legal que aconteça o erro, que aconteça o problema, porque até ajuda a ilustrá-los desses detalhes que você precisa prestar atenção. Nada melhor do que os vasos já produzidos. Mexer com planta é muito legal, é muito gostoso. Bom, esse vaso você pode usar ele como um cachepô, que é como eu estou usando aqui. Ou, se você quiser plantar a planta diretamente nele, aí tem que fazer um furo embaixo, para que a água de rega saia. E esse daqui você tem que usar plantas que necessitem de pouca umidade, justamente porque você não vai furar. Inclusive, se ele estiver em cima de uma mesa, não vai ser muito tranquilo você regar e a água vazar para a mesa. Então essas foram as duas opções usando o saco de juta, justamente para criar essa textura bem legal, para você criar um canto diferente na sua casa, um canto de jardim com uma pegada diferente. Espero que vocês tenham curtido, deem aquele joinha pra gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço e até lá!